Oferecimento Cedras, no Bom Dia Feira. Bom dia, Fernando Moreira, nosso comandante Dilson Barbosa, Miro Nascimento, Ana Paula, Bárbara, a todos vocês, colegas em outros pontos da cidade, e você, querido amigo ouvinte. Semana passada recebi uma mensagem de um dileto amigo ouvinte, quanto mais do programa, Hélio. Um abraço para você, meu irmão. É bom nos encontrarmos de novo para tomarmos o nosso vinho e ver as ponderações dele sobre o programa aqui. Ele chateado por um comentário que eu fiz. Ele é bolsonarista doente e chegou a dizer, é um jeito fantástico, é uma pessoa para você sentar em redor de uma mesa para discutir com ele todo assunto, porque ele é interessante, porque é alegre, bem com a vida, conhece as coisas, representante das antigas, com conhecimento fantástico de vida, e dizendo que o programa aqui só tem esquerdista, e disse que não foi. Até Dilson Barbosa, Dilson Barbosa é capitalista, não é estadista, e sentou a lenha em Argemiro e disse que não combinava com o meu posicionamento naquele dia. Eu quero aqui dizer uma coisa agora. O Argemiro aqui, que eu não conheço pessoalmente, eu não estou ligando o nome à pessoa, não nos encontramos aqui em nenhuma oportunidade. São dias alternados até, né? Exato. Você terça e quinta, ele segunda e quarta. Exato. Mas ele faz comentários dentro da área do direito que ele domina bem, é um professor, e ele é centrado, pode ter sua preferência política, que todos nós temos. O que nós não podemos perder de vista é aquilo que eu digo sempre aqui, já fiz disso uma máxima. Nenhum político, merece seu ódio ou sua paixão, porque são estados doentios, que incomodam, mas quem sente e não se apaixona por homem político de jeito nenhum. Então percam isso para não se decepcionarem. Pois bem, ele fez a pontuação, lhe agradeço que está nos ouvindo todos os dias. Minha opinião não é um fato acabado e definitivo, é o meu ponto de vista, que eu defendo intransigentemente, porque só trato do assunto quando eu tenho domínio dele, e nesse domínio do conhecimento eu expresso a minha opinião. Politicamente as pessoas pensam diferente. Nunca votei no PT. Aí falo isso com gáudio, com honra, não. Poderia votar um dia num candidato do PT, mas não voto nas opiniões do PT. Eu sou um liberal por natureza e concepção política, não abro mão disso. Não sou de extrema direita, que eu acho que a política comporta tudo, nem de esquerda. Eles são danosos, mas contribuem para a discussão. A raiva, e sempre isso está nos extremos, o amor exagerado é que complica. Passado isso, transmitindo esse abraço para Hélio e os outros ouvintes, eu quero dizer o seguinte: ontem já recebi hoje um comentário que eu fiz no sobe e desce do ponto e vírgula. Eu coloquei: sobe a construção inteligente do discurso do presidente Lula. Ou alguém disse que não foi inteligente aquilo? Ele discorreu sem papel na mão sobre o passado, onde ele sofreu com a Lava Jato, puxou e colocou no lugar Sérgio Moro e Delanhol, seus dois algozes, com a turma de lá. Também sempre condenei a forma assodada, rápida, passando por cima de mais de 5.000 processos, e o de Lula chegou depois para caçá-lo antes da eleição, sem provas definitivas. Isso eu já discuti aqui, sem ser advogado, mas aquele todo o processo a gente sabe que foi assodado mesmo, eu não tenho dúvida disso. E depois ele veio numa construção do seu discurso para atingir seu objetivo, tratando sobre o governo Bolsonaro. É claro que essa situação de Lula deixa a gente livre de uma brincadeira sem graça, que só quem sorri igual Papai Noel é o Bolsonaro, de chamar o Dória de calcinha apertada. Ele dá risada quando fala disso, e como Papai Noel, ho. Pois bem, agora ele tem um contendor de peso, que mostrou a sua força no antagonismo que fará a Bolsonaro. Calado que estava, ficava Bolsonaro, que não se atrevia ao discurso aberto e franco com Ciro, porque Ciro é bagaceira, parte pra cima como um trator sem freio, mas ia em cima do educado Dória, encastelado em São Paulo, com suas dificuldades, e por isso estava jogando solto politicamente. Mas agora não. Ele tem um antagonista de peso, que sabe o que o povo quer ouvir e que sabe o que diz.
desmereceu o nosso querido presidente como um fanfarrão, desqualificado, que tudo que se pergunta a ele encaminha para Guedes, e que por isso não merece a confiança do povo brasileiro, porque não está governando. Ele é governado, segundo Lula. É governado. Mostrou as mazelas com o tratamento que Bolsonaro tem dado e os seus filhos a questão da Covid, não respeitando o isolamento, rejeitando o uso de máscara e daí por diante. Esse discurso de Lula de pouco mais de 1 hora, eu tenho uma obrigação para estar informado, acompanhei na íntegra ontem. O que ocorreu é que Lula fez com que Bolsonaro, que não tinha reunião para assinar nada ontem, às 12h30, convocou todo mundo para ele assinar a proposição de abertura dos contratos pelos estados e municípios, isoladamente. Convocou o presidente da Anvisa, que tem as suas obrigações. Lula, ao chegar no evento do discurso, no sindicato, entrou de máscara, pediu licença a todo mundo para tirar máscara, dizer que todo mundo se cuidasse, que usasse máscara e que naquele momento pedia licença para falar sem máscara, já que havia distanciamento adequado para que assim o fizesse. O que é que nós vimos à tarde? Bolsonaro chegar de máscara com todos os seus membros que o acompanhavam de máscara, pela primeira vez, porque usou um dia lá em Minas Gerais, mas tirou, e a coceira no nariz não deixava ele ficar com a máscara há muito tempo. Foi de máscara, defendeu a vacina, autorizou a compra por estado e município, que ele estava aguardando debaixo do joelho, porque assim, né? Joelho em oração é pro bem, para você orar para os outros e para si próprio, né? E bota no joelho, é pegar e pisar em cima do sujeito e botar sob julgo do joelho, como fazem alguns policiais com o joelho no pescoço do imobilizado. Pois bem, Bolsonaro mudou, deu um tratamento equidistante ao processo de Lula. E Lula, nesse momento do seu discurso, por isso que eu falo da construção, foi ao encontro do futuro que ele pretende, que é se colocar como um candidato que vai discutir o Brasil e que deu lições, inclusive, para o empresariado, ao dizer que vocês me conhecem, sabem que eu sou do diálogo. Eu não preciso de interlocutor para tratar das questões de economia com o empresariado. Agora, e ali eu fiquei receoso. Quem está comprando ações da Petrobras pode ter surpresa depois. Nós não podemos entregar a Petrobras como está sendo entregue. E outras conquistas do povo brasileiro, do governo, discurso político. Não é? Então tenham cuidado. O que é que eu pensei? Vai ter uma derrocada na Bolsa de Valores a partir de agora. A Bolsa, com um pequeno aumento de 1,3, ultrapassou os 115 mil pontos, então o pessoal não teve medo do discurso de Lula. Então nós teremos uma eleição interessante. O Instituto, o CNN, com o Big Mart, fez uma pesquisa dia 8 e dia 9, quer dizer, pegando uma parte que não tinha ainda o processo definido, e dia 9, e o que acontece? Bolsonaro com 31% na frente, Lula com 21% na espontânea. Quando vai para a estimulada, Bolsonaro aparece com 43%, Lula com 39%, empate técnico, portanto, e aí vem Sérgio Moro com 10 pontos, 9 pontos para Ciro Gomes, 7 pontos para Dória, aí vem a turma de 4% e daí por diante. Então, a polarização vai acontecer. Dória, Ciro Gomes, Moro serão como coadjuvantes de um processo que tem agora 2 candidatos fortes, Lula e Bolsonaro. Sem dizer que é interessante que isso aconteça, porque as ideias das mais diversas vão ser discutidas por esses candidatos mais robustos. Embora venham aí mais uns 8 ou 10, Amoedo com 2%, Marina com 2%. Então nós vamos ter uma eleição interessante, muito bem discutida e que não devemos nos apaixonar, mas olhar os fatos e que se vote em Bolsonaro quem acha que Bolsonaro é o melhor, que vote em Lula quem Lula é o melhor. Ontem
um dos meus irmãos, o Clóvis, disse: e agora, você vai votar em quem? Eu digo: não tenho candidato ainda, vou esperar. Na outra eleição, votei em Alckmin. Sim, no segundo turno, você sabe que eu não votei em ninguém, porque os candidatos não atendiam a minha expectativa. E agora, não vai tomar posição? Eu digo: vai, mas o voto é secreto e eu não quero fazer do meu poder, se é que eu tenho algum, de opinião, enfim, no resultado de um eleitor que está indeciso, porque esse não é meu papel ao falar na emissora de rádio ou escrever no jornal. Dito isso, eu vejo que há uma disposição maior de se discutir a política brasileira e limites foram impostos agora por Lula ao presidente Bolsonaro. É o que eu tenho a dizer. Política, por Humberto Cedral.